Estamos na Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias de Goiás, a FIEG, ao vivo, por todas as redes sociais da Federação, Facebook, Instagram e YouTube, com transmissão também pelo Instagram da FEComércio. A você que nos acompanha, fazemos o convite para se inscrever nos nossos canais e seguir nossas páginas, porque assim poderá acompanhar em primeira mão todas as novidades do sistema indústria em nosso estado. Estamos recebendo nesse momento o candidato ao Senado pelo Progressistas, Alexandre Baldi. Nossas boas-vindas ao candidato. Para começar, vamos exibir um vídeo do presidente da Federação da Indústria, Sandro Mabel, que está em missão comercial no exterior e tem uma mensagem para o candidato. Muito bom dia a todos que nos acompanham nessa sabatina com os candidatos ao Senado pelo Estado de Goiás. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás e a Federação do Comércio, também do nosso estado, se uniram nesta iniciativa para que possamos avaliar as propostas dos principais candidatos a ocupar uma das 3 cadeiras do nosso estado no Senado Federal. Enquanto a Câmara dos Deputados representa a força do povo, é no Senado onde se concentra a força política do estado. Por isso, é tão importante a escolha desse nosso representante e motivo de trazermos a eles questionamentos que julgamos fundamentais para o desenvolvimento de nosso estado e de nosso país. Agradeço a presença dos candidatos Vilmar Rocha, Marconi Perillo, João Campos, Wilder Moraes, Denise Carvalho, Alexandre Baldi e delegado Valdir. Obrigado por aceitarem nosso convite. Estamos ansiosos para ouvi-los. Uma ótima sabatina a todos e um grande abraço. Obrigado ao presidente da FIEG, Sandro Mabel, e em nome do Sistema Comércio, convidamos o presidente do Sindiposto, Márcio Andrade, a dar as boas-vindas ao candidato. Boa tarde a todos. É um prazer para nós recebê-lo aqui, candidato Alexandre Baldi, nesse momento democrático, né, que nós estamos fazendo, nesse dia, nessa jornada, onde estamos ouvindo aqui a todos os candidatos postulantes ao Senado, e queremos aqui agradecer o atendimento do convite e a disposição para estar conosco, e aproveite esse momento, né, para colocar todas as suas informações, seu conhecimento, e atender aqui as nossas dúvidas, para que a gente possa realmente passar para as pessoas através da internet, através da audiência toda que estamos tendo, e para que possam tomar a decisão do seu voto para essa função que é tão importante para o nosso estado, né? E precisamos ter pessoas qualificadas, como é o exemplo dos que já estiveram aqui e do senhor que está aqui agora. Muito obrigado e aproveite aí todos a explanação que teremos. Muito obrigado. Obrigado ao presidente Márcio Andrade. Candidato, nós gostaríamos que o senhor começasse a sua explanação, antes de responder as perguntas, que o senhor se apresentasse para o nosso espectador e espectadora que nos acompanha pelas redes sociais dessa transmissão. Bem, boa tarde. Queria agradecer a você, REC, pela oportunidade de estar aqui realizando essa sabatina. Agradecer ao Márcio pela oportunidade, por nos acolher aqui em nome do presidente Sandro Mabel. Agradecer aqui à Casa da Indústria, onde eu me sinto em casa, né, por ser industrial, por ser membro da federação. Sei o quanto aqui é representativo e legítimo para defender a todos nós que somos industriais, pelo fato de quanto tem sido duro ao longo dos últimos 50 anos no Brasil uma indústria sobreviver. E quanto mais nós percebemos que a economia dinamiza, quanto mais a gente percebe que nós temos o mundo se tornando cada vez mais avançado e tecnológico, cadeias produtivas, sobretudo as industriais, vêm encontrando desafios cada vez maiores de poderem se manterem e, sobretudo, de se atualizarem para a sua sobrevivência. Então, fico muito feliz de poder estar aqui. Tenho 42 anos de idade, frequento a Federação da Indústria há pelo menos 20 anos, como industrial que sou, representando a nossa cidade de Anápolis, lá onde está a nossa indústria, para que nós tenhamos esse debate, essa sabatina e, sobretudo, apresentando quais são os meus propósitos para representar
as indústrias, a Casa das Indústrias, mas, sobretudo, todos que orbitam, todos que vivenciam daqui da indústria, sejam os trabalhadores ou sejam os empreendedores. Candidato, nós vamos dividir os temas da nossa sabatina em assuntos, e o primeiro deles é trabalho. Hoje, quando se fala em competitividade para a indústria brasileira, está intrinsecamente descrito que é a capacidade de determinada empresa competir no mercado interno e externo, conquistando consumidores. O senhor acredita que a modernização das relações trabalhistas aprovadas pelo Congresso Nacional contribui para essa finalidade? Bem, Rec, eu vou ser claro aqui, podendo dizer que eu tenho um propósito de 5 eixos estruturantes que eu proponho como candidato ao Senado. Porque eu fui deputado federal e fui, inclusive, relator de uma matéria legislativa que foi luta aqui do presidente da Casa, Sandro Mabel, enquanto deputado, por mais de 20 anos, que foi a convalidação dos incentivos fiscais, que se tornou a Lei Complementar 160, e eu tive a alegria de poder relatar uma matéria, de pacificar um plenário e de obter mais de 400 votos favoráveis na Câmara e posteriormente aprovada no Senado, que é o que torna o nosso segmento industrial em Goiás, nos estados em desenvolvimento, o primeiro dos 5, nós termos os polos de desenvolvimento econômico. Há muito tempo, nós deixamos de verificar que o Estado se preocupa em ter esses eixos estruturantes para a instalação de indústrias. Nós deixamos de ter os polos industriais e ampliamos para obtermos os polos de desenvolvimento econômico, para que nós tenhamos em cada região, cada uma delas escolhidas de acordo com a vocação que poderá ser natural. A região sudoeste, a vocação mais natural da região sudoeste é aquela do agro, a agricultura, a pecuária e, obviamente, toda a cadeia produtiva que orbita dentro do agro. O entorno de Brasília, nós temos uma oportunidade muito grande de fazer um polo de desenvolvimento econômico para o e-commerce, tornando a região mais competitiva, sobretudo porque lá no Distrito Federal temos a maior renda per capita brasileira. E, dessa forma, nós teríamos, então, empresas goianas, brasileiras e internacionais que poderiam ser assentadas dentro desse polo de desenvolvimento econômico do entorno, para que ele pudesse, então, aproveitar a situação do nosso Estado e, claro, da situação do próprio Distrito Federal, sendo competitivo. E outras várias, como também que foi lançada pela Secretaria de Indústria e Comércio do Governo de Goiás, que é o Cinturão da Moda. Eu, lá atrás, quando fui secretário de Indústria e Comércio, eu lancei chamado o Programa de Goiás Cresce e Aparece, comprando máquinas e equipamentos para o apoio, sobretudo para o acabamento de pequenas confecções, de pequenas facções. À época, o presidente aqui era o Pedro Alves, ele acompanhou quando nós estivemos em várias partes do Estado, estrategicamente apoiando o setor. Por quê? Porque nós temos que imaginar que cada atividade econômica, ela merece um esforço, e cada uma destes que merece um esforço, o custo do subsídio do Estado, da política pública federal, estadual e municipal, para que a gente possa verificar qual é o custo daquele emprego. E na visão dessa, quando foi feita pelo ex-ministro Joaquim Levy, uma das menores taxas de custo para a empregabilidade, quer dizer, que o Estado tem que ter uma política pública efetiva do custo do emprego gerado, o setor de confecção é o mais competitivo, porque ele descentraliza, ele capilariza e ele torna essa atividade absolutamente capaz de poder mover várias regiões do Estado. É ilimitado o poder. Hoje nós temos aqui em Goiânia, a região da 44, o segundo polo de moda que envolve o setor de confecções do Brasil. Agora, qual é o maior desafio desse polo? A produção de insumos. Quer dizer, a moda tem aqui o local de venda, mas nós precisamos estimular os municípios que atraiam confecções, facções, quer dizer, induzam esse setor para que a gente possa capilarizar uma atividade industrial forte, para que a gente tenha aqui os produtos que são comercializados na região da 44, todos eles produzidos em Goiás. Ou que não seja todo, mas o máximo possível que a gente consiga induzir. Por isso que eu acredito, sim, muito. Como Anápolis foi o polo farmacêutico, e eu sou fruto da verticalização desse polo farmacêutico, como a Aparecida tem a sua capacidade de um polo alimentício, como a gente pode fazer esse eixo estruturante de acordo com a vocação natural, como eu disse aqui, alguns exemplos. O segundo ponto é a garantia de financiabilidade. O governo federal errou quando ele colocou a TLP
na questão da exclusão da TJLP para a garantia de financiamento de BNDES e, sobretudo, do FCO, elevando as taxas de juros para que as indústrias e os segmentos produtivos tenham recursos para financiamento. Então, quer dizer, uma das minhas lutas vai ser com que a gente possa voltar ao modelo anterior, para que a gente consiga extinguir, porque hoje eu comprei um equipamento há um ano atrás da Alemanha, importei, eu preferi fazer um financiamento do Itaú do que um financiamento do FCO, porque ele deixou de ser competitivo, mesmo com a atualização que houve recentemente, e ele passou a ser um fundo de desenvolvimento regional, como sempre foi, para desenvolver a nossa região economicamente, mas não tem mais competitividade. Quer dizer, o formato para o qual ele foi criado, ele perdeu o sentido. Portanto, quando nós falamos, então, de algumas cadeias produtivas, elas acabam que não têm condição de investir e o fundo ele deixa, então, de ser uma mola indutora de desenvolvimento. Então, é algo que só o FCO não, mas o próprio BNDES também, que passou a ser visto nos últimos tempos como um agente financeiro. É uma instituição financeira como resultado. E não, ele é um banco para gerenciar as políticas públicas de fomento às cadeias produtivas nacionais, sobretudo onde é necessário, como nós em Goiás, o desenvolvimento regional. Portanto, os polos de desenvolvimento, o segundo, a garantia de financiabilidade competitiva, o terceiro, os próprios incentivos fiscais, que hoje nós temos a lei aprovada pela minha relatoria, que é o PLC 160, para que a gente estenda, aumente o prazo de 2032. Neste ano nós fizemos para o setor de comércio e serviços, porque naquele momento não foi possível, quer dizer, atingindo o mesmo prazo, mas nós precisamos dar garantia de visão para quem é das cadeias produtivas que o incentivo fiscal. Para quem investe em Goiás, invista nas regiões de desenvolvimento, que precisa do desenvolvimento regional, ele possa ter uma visão maior, assim como funciona na Zona Franca de Manaus. E é absolutamente necessário para nós, para garantir que o Mitsubishi esteja em Catalão, para que a Caoa esteja em Anápolis, porque o polo farmacêutico esteja em Anápolis, que não tenha os insumos produzidos aqui e que os grandes centros de consumo estão no Sudeste, nós precisamos ter um incentivo fiscal com prazo maior do que o de 2032. Portanto, o mandato de um senador vai de 2023 até 2031, então é absolutamente necessário que nós tenhamos, sim, um foco, um objetivo de que a gente possa estender o prazo até 2050 dos incentivos fiscais, o terceiro eixo. O quarto, a garantia para aval, seja de fundos, como já foi feito pelo SEBRAE, mas principalmente para garantir as pequenas indústrias. Várias cadeias produtivas que podem ser verticalizadas, nós dificuldades. Por quê? Porque eles não conseguem obter crédito, porque não tem como ter garantias para obter esse crédito. Portanto, o governo federal, seja na agricultura, seja na indústria, ele tem que fomentar e tem que criar, sim, não só as linhas de financiamento como são existentes, mas que possam garantir fundos de avais, sejam com toda a modernidade tecnológica e da própria visão tão avançada do Banco Central, mas que a gente possa garantir para a pequena indústria, para a verticalização de cadeias que possam ser aqui no Brasil competitivas. E a quinta é a ampliação da reforma trabalhista, REC, porque nós temos uma reforma trabalhista que eu fui lá partícipe dela, votei, era líder de bancada naquele momento, que foi uma boa reforma trabalhista, mas não foi a necessária. Então nós temos que ampliar a reforma trabalhista. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, nós éramos investidores de um outlet ali em Alexânia. Nos finais de semana, um McDonald's, a título de exemplo, e outras empresas têm que levar funcionários adicionais. Por qual razão? Porque o movimento de terça, quarta e quinta é um, o movimento de sexta e sábado e domingo é outro. Portanto, o trabalho temporário, o trabalho intermitente, ele é necessário. E não foi regulamentado da forma que deveria. Então, nós precisamos simplificar e ampliar de modo mais objetivo a reforma trabalhista para que a gente consiga aumentar o número de empregos. A expectativa da época do ex-presidente da República de gerar 2 milhões de empregos diretos, ela já foi ultrapassada. E se nós ampliarmos a reforma de modo salutar, a proteger o emprego, sobretudo nas cadeias industriais, nós daremos mais competitividade. Aí eu já respondo a sua pergunta com o nosso quinto eixo estruturante. Ampliar a reforma trabalhista, demonstrando que a que já foi realizada, que eu fui um dos participantes ativos, foi absolutamente necessária para que o Brasil pudesse ser mais competitivo, ou menos incompetitivo, como assim dizer, mas para que a gente possa alavancar. A indústria já teve 30% do PIB do Brasil, hoje tem menos de 10%, aproximadamente 10%. Então, quer dizer, nós precisamos, sim, ampliar a reforma trabalhista para que nós tenhamos no Brasil um país mais competitivo e, sobretudo, real.
tem muitas as cadeias produtivas que a gente sabe que acabam indo para a informalidade na contratação das relações de trabalho, porque as leis não abrangem as mesmas. Então, portanto, esses são os 5 eixos que eu tenho aqui como proposta para as cadeias produtivas, para o setor produtivo e, sobretudo, para o setor produtivo aqui industrial. Ainda nessa questão do trabalho, candidato, um dos fatores que tem ganhado importância na agenda da competitividade são essas relações de trabalho, o senhor já mencionou, principalmente nesse momento pós-pandemia que estamos vivendo. Com a modernização das relações de trabalho aprovada no Congresso, o Brasil avançou em muitos pontos, porém é uma agenda extensa que perpassa diversas áreas do conhecimento e que atrai as mais diferentes visões, muitas vezes antagônicas. O senhor citou a sua participação na aprovação da reforma trabalhista. Como o senhor pretende, planeja atuar como senador para promover essa ampliação que o senhor cita? Esse é o item e em que pontos tem que avançar, como o senhor mencionou na sua fala anterior? REC, a reforma trabalhista ela só foi feita porque os que participaram, assim como eu, como líder de bancada, nós tínhamos força política. E quando eu falo aqui como candidato ao Senado Federal, o meu desejo é de ser senador por Goiás e porque nós temos força política para aprovar a atualização de leis que são necessárias, especialmente a ampliação da reforma trabalhista, que naquele momento, em um governo altamente impopular e um governo de transição, como foi o governo do ex-presidente Michel Temer, o que foi possível. Eu lembro que eu respondia, naquele momento, ao Marcos Lisboa, do Instituto INSPER. Ele me questionava, falou assim, mas Baldi, por que você não faz a reforma? Eu falei assim, Marcos, entre o mundo ideal e o mundo real, nós temos que trabalhar com o Congresso, com o mundo real. Para quê? Para que a gente faça alguma coisa. Porque enquanto nós formos lutar pelo mundo ideal, nós não conseguiremos fazer com aquele mundo real, que é o necessário, que é o dia a dia aqui do sofrimento de quem gera emprego, de quem produz, de quem precisa de leis que gerem segurança jurídica para que o empreendedor se arrisque, que ele invista, que ele arrisque o seu capital e que ele faça, obviamente, a produção girar, ele de fato aconteça. Por isso que eu tenho condição de ter força política, REC, para dizer a você e a todos aqui que participam conosco, nós temos um partido forte, um partido grande, inclusive que o presidente da Câmara dos Deputados, que é o presidente Arthur Lira, nós temos o nosso presidente do partido, que é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nós continuaremos com um partido grande, com uma grande bancada na Câmara e no Senado, que nos dará, sim, força política suficiente para que a gente possa buscar a aprovação de leis, sobretudo essa, da ampliação das regulamentações das leis trabalhistas, que foram atualizadas em 2017, mas que não foi o necessário e o suficiente para que o Brasil possa ser mais competitivo e que a gente possa gerar mais empregos. Candidato ao Congresso demonstrou um perfil bastante reformista nos últimos anos, o que se observa justamente com a aprovação das reformas da Previdência Trabalhista, bem como a partir da intensificação das discussões sobre as reformas administrativa e tributária. Em sua visão, há espaço para avanço dessas duas reformas? Como avalia e quais seriam os eventuais aprimoramentos nessas legislações, e aí incluindo também a trabalhista? REC, para nós sermos objetivos, o Congresso, ele sim foi um Congresso reformista nos últimos anos, porque é uma cobrança da vida real das pessoas. Então, um Congresso que deixou de ser, deixou de vivenciar a realidade das nossas vidas e participava, assim como Brasília, em dado momento, se consideravam a ilha da fantasia, porque as leis que lá eram aprovadas eram absolutamente desnecessárias ao setor produtivo e, sobretudo, à vida real. E desde que houve, então, as crises econômicas entre 2013 e 2016, que culminou no impeachment da ex-presidente, e que houve um governo de transição do ex-presidente Michel Temer, nós tivemos, sim, a pressão da opinião pública, a pressão popular para que o Congresso se movimentasse no sentido de ser reformista. Houve, então, a título de exemplo, eu fui o subscritor do marco regulatório do saneamento. Enviei o marco para o Congresso Nacional em 2018. Ele entrou no debate eleitoral, pelo momento que eu enviei ao Congresso como uma medida provisória quando era ministro das cidades. Então, o que acontece? Você, quando tem um ambiente favorável a reformas, você acaba colocando no debate do dia a dia, e sobretudo da opinião pública, das pessoas, a participarem e entenderem o quanto é importante.
A Previdência era uma das reformas mais importantes, porque era a maior despesa pública federal. A administrativa é a mais importante reforma nesse momento, porque é aquela segunda despesa, naquele momento, que ainda existia antes da reforma da Previdência, e hoje é a maior despesa. Portanto, ela é uma despesa orgânica da máquina pública federal que é crescente ano a ano. Portanto, se nós não fizermos essa reforma administrativa, eu vejo com dificuldade a real possibilidade de fazer uma reforma tributária. Por quê? Primeiro, você faz a reforma da porta para dentro, para depois você fazer a reforma da porta para fora. Porque não é possível fazer uma reforma tributária saudável sem que haja alguém que pague essa conta. Portanto, se nós observarmos o orçamento público federal com déficit ano a ano nos últimos 10, 12 anos, é improvável que alguém hoje pague a conta, sendo que o governo federal é aquele que arrecada 70% dos tributos dos brasileiros. Portanto, se em 2013 tentou-se uma reforma tributária, onde estimou naquele momento 296 bilhões de reais para aprová-la no Congresso Nacional, imagine aos dados e aos números de hoje. Qual seria o real e necessário tamanho de recurso para que uma reforma tributária, aonde algum ente federativo, né, terá que perder? Quem vai perder? Obviamente será o governo federal. Mas se o governo federal passa ano a ano com as suas despesas, né, crescendo organicamente, porque a sua máquina não foi reformulada administrativamente, e ela tem que ser feita, ela é mais importante para o momento, para que a gente consiga, no momento posterior, com o enxugamento dessa máquina, ao evitar o crescimento orgânico dessa máquina administrativa, realizar a reforma tributária. Portanto, é o desejo de todos? Sim. Então, nós temos que lutar para que, enquanto não é possível ser feita a simplificação de algumas cadeias tributárias, de alguns impostos. O ministro Paulo Guedes tem dito aí, à torta e à direito, que quer extinguir o IPI. O IPI foi um imposto criado para taxar a industrialização, quer dizer, é um imposto desnecessário ao setor produtivo. Então, se nós nos atentarmos com as micro-reformas dentro do ambiente tributário, nós vamos acertar, porque é onde eu digo e repito, existe o mundo ideal e existe o mundo real. Qual é o necessário? Aquilo que seja possível. Se a gente conseguir fazer o que é possível, a gente vai, obviamente, enxugar a máquina e possibilitar, no médio e longo prazo, que haja, sim, com o enxugamento da máquina, com a redução da despesa, com a redução do custo da máquina pública federal, que é aquele que absorve 70% dos nossos impostos, a real capacidade de fazer uma reforma tributária nacional e que aí o governo federal poderia custear uma perca de receitas oriundas dos estados. Veja só o que ocorreu no ICMS. Ninguém queria fazer a redução do ICMS para os combustíveis. Nós, do Partido Progressistas, fomos aqueles o responsável por colocar a redução do ICMS, vamos dizer assim, goela abaixo. Por quê? Porque era absolutamente necessário. Mas nós não conseguimos fazer se a gente não enxergar que essas despesas da porta para dentro serão reduzidas, porque não é sustentável. Aí vamos começar lá em 94, quando as despesas da máquina pública federal foram aumentando. Se a gente avaliar a cada 10 anos, desde 94, o quanto essa despesa aumentou e o quanto ela, correlacionada com o PIB, se tornou cada vez mais pesado. E o quanto nós precisamos, porque era mais cômodo aumentar imposto do que reformar a máquina. Então, hoje, nós temos que ser realistas. E é fundamental reformular a máquina administrativa pública federal. Usando essa figura que o senhor mencionou, né, temas da vida real, a aprendizagem é um deles, é o próximo assunto. A escassez de mão de obra qualificada produz efeitos negativos e reduz a produtividade nacional em desfavor de trabalhadores e empreendedores. Nesse contexto, a aprendizagem profissional tem primeira importância para a indústria, oportunizando o desenvolvimento de vocações profissionais pelos jovens brasileiros. Porém, vivemos uma situação em que a aprendizagem se tornou mais um programa assistencial do que um programa que vise a empregabilidade. Podemos chegar a essa conclusão considerando que 60% dos contratos de aprendizagem estão na área administrativa e que apenas 14% dos egressos da aprendizagem são contratados na mesma empresa. E os dados são dos sistemas que formam trabalhadores no Brasil. Entendemos que é urgente que ocorra alguma ação no sentido de efetivar a aprendizagem no país. O senhor já acompanhou esse tema e qual a sua opinião com relação aos serviços de aprendizagem nacionais? Bem, Rec, eu digo a você que é fundamental que nós ampliemos os sistemas de aprendizagem. Meu pai foi o fundador, né, do Jovem Aprendiz, aqui com a Fundação Pro Cerrado, lá na década de 90. Eu cresci nesse ambiente onde meu pai mostrava o quanto era importante que desde o adolescente
Era fundamental que nós dessemos uma linha orientativa para que ele pudesse se qualificar. E nada mais meritório do que o trabalho que o Senasc, né, o SESI e o Senai realizam hoje para a qualificação da mão de obra. Então, o que nós temos que evitar no Brasil? Nós ficamos sempre querendo inventar programas, sendo que nós podemos aumentar aqueles que já são bem realizados. Então, nós criamos esforços, criamos novas despesas, com novos esforços, com novos programas, com novas ações, sendo que a gente poderia aumentar aqueles que já são bem realizados e que são exemplares. Portanto, são fundamentais para que a gente possa, de fato, ter uma mão de obra qualificada, que é um dos maiores gargalos. A gente diz aqui, em algumas cidades de Goiás, na indústria, que não trabalha quem não quer, porque falta mão de obra qualificada. Anápolis é um exemplo disso. Todos os dias a gente tem lá vagas de empregos disponíveis. E por que nós não preenchemos? Eu tive agora há poucos dias no Café Rancheiro, e o próprio Ricardo me disse, falou assim, eu tenho 87 vagas abertas para pessoas trabalharem, mas eu não tenho hoje quem queira trabalhar e que cumpre os requisitos de qualificação, né, da mão de obra necessária para essas vagas que eu tenho. Portanto, quando nós temos um planejamento, que é algo que o Brasil não tem já há algo como uns 60 anos, falta realmente uma cabeça pensante para dizer o que é que nós precisamos orientar para o crescimento profissional, desde o adolescente até o idoso, vamos dizer que em torno dos 60 a 65 anos de idade, para que a gente possa entender quem é que faz um trabalho bem feito, como aqui no caso, né, do SESI Senai realiza, para que a gente possa ampliar, que a gente faça injeção naquilo que é bem feito, para que ele faça mais, para que ele vá além. E não crie-se instrumentos novos, programas novos, despesas novas, para que a gente possa burocratizar mais, para que a gente possa, vamos dizer assim, diluir esforços, enquanto a gente, né, poderia, de outro lado, concentrar esforço em um único programa, onde todos estariam em conjunto, para que a gente pudesse atingir aqueles que, de fato, precisam qualificar-se, para que eles possam ingressar no mercado de trabalho. O maior desafio hoje é os jovens entre 16 e 25 anos. Não é novidade quando a gente percebe quando eles estão desacreditados da vida pública, da vida política, porque não enxergam políticas públicas que são adequadas, são necessárias, são pertinentes para que eles possam ter a oportunidade de trabalho, para que eles possam encontrar um emprego. Então, sendo que nós, no mundo, REC, temos em torno de 75% das pessoas que trabalham aonde não gostam. O ser humano hoje, em média global, ele é insatisfeito com o que faz. Ele tem um emprego, ele não tem um trabalho. Quer dizer, eu vou para o meu emprego, poxa, eu tenho que trabalhar. Ele faz aquilo que ele é obrigado a fazer para receber o salário, para sustentar a sua família. Sendo que nós poderíamos, sim, aumentar programas de qualificação para podermos, como foi feito na reformulação do ensino médio, induzir aquilo que é o potencial natural daquela criança, daquele adolescente, para que a gente explore naquilo que ele seja bom, para que ele tenha prazer de trabalhar com aquilo, para que não seja um emprego, para que seja um trabalho digno e, obviamente, prazeroso, para que ele tenha sucesso e, obviamente, possa crescer profissionalmente. Candidato, a produtividade, o senhor estava abordando esse tema agora, possui uma forte correlação com a disponibilidade de mão de obra qualificada. E, nesse contexto, o Sistema S cumpre importante papel na formação e qualificação dos trabalhadores, tanto no caso da FIEG quanto no caso da FEComércio. Como o senhor avalia os riscos de comprometimento e eventuais ataques às fontes de financiamento dessas entidades? Bem, eu sou o contrário, porque eu disse aqui, repito, que, sendo senador, eu defenderei por qual razão? Porque são programas que funcionam de modo qualitativo. Para que nós vamos extinguir algo que é absolutamente essencial à vida das pessoas, quando principalmente a gente fala dos jovens entre 16 e 25 anos? Então, se ao invés da gente discutir aquilo que é o desnecessário, a gente focasse naquilo que é o necessário, que é o viável, que é o realizável, nós perderíamos menos tempo. Eu lembro quando o Fernando Henrique Cardoso falava, eu gasto 70% do meu tempo, quando presidente da República, discutindo o que é desnecessário. Então, imagine só, se ele, quando presidente, perdia 70% do seu tempo consumindo com assuntos e debates que não ajudam o Brasil a crescer, o Brasil a se desenvolver, né, as atividades econômicas a crescerem, ao emprego ser gerado, ao país a produzir, ao país ser rico, mas o povo também ser rico. Obviamente que nós vamos aqui perder o nosso tempo. Portanto, tem várias ações que o governo pode e deve atacar, e certamente o Sistema S não é um dos prioritários.
que ele possa provar e comprovar que os recursos arrecadados são os recursos necessários para custear os programas de qualificação e de manutenção de todas as suas atividades do sistema, isso é claro que é necessário, que é a transparência. Agora, discutir por discutir, sem que haja uma discussão qualitativa do porquê e, é claro, das qualidades dos programas que são feitos pelo Sistema E, sobretudo na qualificação, aí eu digo a você, é mais um debate que é perca de tempo na agenda legislativa, na agenda do Executivo e, obviamente, que na vida do brasileiro. Vamos agora para temas relacionados a assuntos mais institucionais e aí da atuação das instituições. Eu vou voltar um pouquinho na reforma administrativa. A realização de uma reforma administrativa com ajustes estruturais que reduzam e racionalizem os gastos do setor público é fundamental, como o senhor falou, para a redução do déficit e, por consequência, para o crescimento da economia nacional. Atualmente, o elevado nível de gastos públicos é incompatível com a qualidade do serviço prestado à sociedade em áreas como educação, saúde, segurança e mobilidade urbana. Sendo, como o senhor disse, a reforma administrativa uma prioridade para a indústria brasileira, para a economia brasileira, o senhor entende que, assim como aconteceu na reforma da Previdência, há condições de o tema da reforma avançar e ser aprovado ainda no primeiro ano da nova legislatura? REC, a todos que participam, isso depende muito do governo que foi eleito a nível Brasil. Obviamente que, se for um governo de uma tendência, a reforma administrativa certamente não ocorrerá. Se for um outro governo, certamente essa agenda poderá sim prosseguir, até porque um governo que é oriundo de uma reeleição, ele tem mais capacidade de gordura política para realizar uma agenda reformista, ampliar essa agenda reformista. Então, um governo que já realizou uma reforma da Previdência, que era uma das reformas mais duras, porque ela ataca de um modo mais amplo a vida das pessoas, de servidores obviamente, de vidas de pessoas. A reforma administrativa, a gente fala de um ambiente de servidores públicos federais. Portanto, a reforma da Previdência era a primeira despesa pública federal, foi feita. Agora, a reforma administrativa, que era a segunda, hoje é a primeira, ela é fundamental ser realizada. E, obviamente, que dependendo de qual governo federal for vencedor, essa agenda eu creio que prosperará. Nosso partido progressista, ele é francamente apoiador da reforma administrativa, inclusive foi eleito um relator pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, para que pudesse avançar na reforma administrativa, mas infelizmente nós não tivemos êxito. A comissão especial foi instaurada, o presidente da comissão lá na época era o deputado Fernando Monteiro. Nós tentamos ampliar esse debate para demonstrar para os servidores públicos federais que essa reforma é necessária para que o Estado tenha sustentabilidade. Porque o governo, ele, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, ele inverteu as prioridades. Hoje o governo vive para poder pagar a dívida e pagar o custeio da sua máquina. Ele, na sua menor proporção, ele investe na vida das pessoas. Portanto, quando você fala assim, o recurso federal que é colocado na saúde e educação, ele é o suficiente? Olha, sinceramente, nós temos um recurso volumoso entre as três esferas administrativas, federal, estaduais e municipais. É o suficiente? A resposta é difícil. É difícil nós sabermos se ele é o suficiente. Agora, certamente, com todos os problemas... Obrigado, querido. Todos os problemas que a gente tem no dia a dia da vida das pessoas, eu digo a você que claramente não é o suficiente. Agora, quando nós invertemos a prioridade, deixamos de olhar para a vida das pessoas, quando nós falamos, precisa reduzir o ICMS dos combustíveis, a gasolina chega a R$10 em alguns estados. Aí as pessoas, mas a reforma fiscal, Gente, é a vida do povo. Nós invertemos o valor. O que é mais importante, a vida das pessoas ou a questão fiscal do Estado? Então, isso vem acontecendo, como ocorreu há pouco tempo no Chile, é um clamor social, porque nós entendemos que a máquina pública deixa de priorizar a vida das pessoas para priorizar o ambiente econômico fiscal da máquina. E, obviamente, as pessoas são deixadas de lado. Nós não temos programa de habitação hoje para famílias de baixa renda no âmbito federal. Como existia, gerava emprego, promovia a renda, induzia a economia e, no fim, ele entregava a casa para quem precisava. É um dos maiores geradores de empregos a nível nacional. É necessário? É fundamental. E por que não tem? Porque nós estamos hoje equacionando a questão fiscal. E quem precisa de moradia não vai precisar? E quem precisa do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil? É só por 6 meses? Não, eu sou lutador para que o auxílio
Brasil possa permanecer. Nós temos que entender que a pobreza voltou, que a miséria e a fome, ela, depois da pandemia do Covid-19, é uma realidade e nós precisamos combater. Porque nós não podemos ter essa inversão de prioridade da máquina pública. Não é hipocrisia, é realidade. É realidade. Tem pessoas que voltaram a passar fome. E aí, o que é mais importante? Nós mantermos a questão fiscal do Estado ou salvar pessoas que estão passando fome nas ruas? É claro que é salvar as pessoas. Portanto, nós temos que ser claros de quais são as nossas prioridades e entender que a reforma administrativa é prioridade. Mas que é claro que é em função de que nós temos que priorizar a máquina pública em todas as suas esferas para poder transformar para melhor a vida das pessoas. O chamado Sistema S, candidato, é um conjunto de entidades reconhecidas por ações de qualificação profissional, ações destinadas a melhorar a saúde e a segurança do trabalho e também a qualidade de vida do trabalhador. Além de serem instituições consideradas referência nacional no apoio à tecnologia e inovação de empresas. No entanto, essas instituições são financiadas por um percentual descontado na folha de pagamento das empresas e com a justificativa de desonerar a folha, há iniciativas de extinção dessa contribuição. Como o senhor avalia essa proposta de extinção das contribuições do Sistema S? REC, senhores e senhoras, eu posso dizer pelos dois lados. Se eleito senador, eu defenderei a manutenção porque eu pago a parte dessa contribuição patronal para o Sistema S. Eu sou industrial, sou do setor produtivo, sou investidor da área de comércio e serviços e pago todas elas e pago hoje pelos serviços que são realizados pelo sistema satisfeito. Portanto, eu posso responder pelos dois lados. Sendo eleito, defenderei pela manutenção, certo? Porque sou parte daqueles que pagam para o sistema funcionar e da forma que funciona para atender às necessidades de todos aqueles que são as pessoas, obviamente. Quantos e quantos jovens, milhares, centenas de milhares de jovens não são qualificados? Quantas vezes o Sistema S não vai para dentro da nossa empresa, da nossa indústria, para ajudar a qualificar e ajudar a identificar gargalos que são necessários? Não abre portas pelo mundo, o presidente hoje não está numa missão comercial para que a gente possa proporcionar a abertura a exportações, ao fortalecimento de exportações já existentes. Então é fundamental. Eu pago e pago bem feito o Sistema S e defenderei porque eu sou um dos contribuidores e, é claro, sei que o programa, que o sistema funciona como deveria funcionar. Vamos para a infraestrutura. Candidato, regras claras e segurança jurídica nos processos de licenciamento ambiental são condições necessárias para que sejam destravados importantes projetos de investimentos. No momento, o PL 215921, que estabelece a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, está parado no Senado. Gostaríamos de saber o seu posicionamento sobre o tema e, se eleito, pretende trabalhar para que essa matéria seja aprovada ainda no ano que vem. REC, eu digo a você que um dos grandes gargalos do Brasil é nós deturparmos as questões de licenciamentos ambientais. Eu tive a oportunidade de ser secretário de transporte de um dos maiores sistemas que era responsável pelas maiores obras de engenharia e infraestrutura do país. E você vai dizer, qual é o principal gargalo das obras de infraestrutura do Brasil? As rodoviárias, licenciamento. As urbanas, desapropriações e licenciamentos. Então, todas as áreas de onde a gente fala que carece de investimento em infraestrutura, quando a gente olha para trás e percebe quais foram os grandes gargalos das obras paradas, são licenciamentos ambientais. Agora, o licenciamento ambiental, quando discutido no aspecto de proteção ao meio ambiente, tem que se proteger o meio ambiente, não há que se discutir. Agora, nós não podemos estar numa discussão legislativa, como foi aprovada e como está hoje parada no Senado, sob o aspecto de que vai se haver uma destruição do meio ambiente. Não, não vai. Nós só precisamos atualizar o marco, como assim eu fiz a atualização do marco do saneamento básico, porque o Brasil não tinha capacidade de investir com a máquina pública R$1 trilhão para que a gente pudesse universalizar o tratamento de esgoto, a coleta e tratamento de esgoto e o abastecimento de água no Brasil. Então, quer dizer, se nós temos um grande gargalo no setor de infraestrutura brasileira, e temos, é real e é fato, as obras ferroviárias, quais são os maiores motivadores de atraso nelas? O licenciamento. As obras rodoviárias, quais são os maiores motivadores de atraso às obras rodoviárias? O licenciamento. E nós temos hoje a incapacidade de atualizar a legislação para que a gente possa combater esses que são os grandes gargalos da infraestrutura. Portanto, eu defenderei com todas as legitimidades, porque as funções que eu já exerci, e por ser do setor produtivo, para dizer, nós temos como urgência a atualização do marco de licenciamento ambiental brasileiro para o setor privado
e, sobretudo, para as obras de engenharia do setor público, sejam obras de mobilidade urbana, sejam obras de infraestrutura para as rodoviárias, ferroviárias, enfim, em todo o Brasil. Falando também sobre a competitividade da indústria brasileira, candidato, ela tem sido comprometida pelo elevado custo dos insumos energéticos. A comparação entre os preços correntes no Brasil com os praticados nos países que concorrem com a nossa indústria mostra que os custos do gás natural e da energia elétrica no mercado regulado estão muito elevados. Como o senhor vê a abordagem desse assunto eleito para o Senado Federal? Bem, Rec, quando eu fui... eu não sou velho, não tenho 42 anos de idade, mas aí eu digo assim, eu fui, mas parece que eu já fui muita coisa, mas eu tive a oportunidade de trabalhar muito, dedicar bastante e presidir a frente parlamentar do setor sucroenergético. Eu fui o relator do RenovaBio, por exemplo. Coloquei embaixo do braço e toquei adiante o RenovaBio. Foi minha última votação na Câmara Federal, meia hora antes de tomar posse no Ministério das Cidades. Pedi ao presidente da Câmara para que me desse essa oportunidade de votar o requerimento de urgência para que o RenovaBio fosse a plenário, e então eu deixaria a relatoria do RenovaBio, assim como eu fiz a relatoria da lei do distrato, como o setor produtivo da construção civil. Nós temos no Brasil a grande hipocrisia de defender alguns setores produtivos. Quer dizer, vários dos setores eles sofrem os ataques e a competitividade da indústria multinacional, mas outros eles são absolutamente conservadores e protecionistas. E qual é um dos maiores gargalos da regulamentação do RenovaBio? A proteção à Petrobras. Quando nós estimarmos o custo do carbono emitido por todos aqueles que produzem no Brasil, nós estaremos com uma lei completamente atualizada a nível global para que o RenovaBio possa ser, sim, uma lei que funcione na sua plenitude. Portanto, esse exemplo, ele determina o quanto nós somos atrasados por sermos protecionistas no setor elétrico, por um dos setores que são mais regulamentados, e por um dos setores que são mais desregulamentados quando a política quer cometer as suas ingerências circunstanciais. Isso foi já motivo de vários terremotos do ponto de vista econômico e contas que nós pagamos hoje, por mais muitas décadas ainda pagaremos, em função das políticas circunstanciais para que os políticos que estão ali disputando as eleições naquele momento exerçam do setor, que é absolutamente sensível à vida das pessoas, para que ele possa cometer atos eleitoreiros. Portanto, nós precisamos, sim, de atualizar o setor elétrico, dando a ele ao conforto de legislações, como já são modernas, já são atuais, mas que a gente possa deixar mais claro que os políticos não cometerão ingerências. Aqui o caso da Enel em Goiás é uma vergonha. É uma vergonha, é uma vergonha. A gente tinha aqui um diretor-geral da Enel que era absolutamente protetor de ex-políticos aqui do Estado e que não deixava a situação da Enel a ser exposta à vida das pessoas. Portanto, que nós chegamos à condição da Enel como ela está. Há pouco tempo se trocou um diretor-geral da Enel que ele resolveu enfrentar o problema de frente. Porque senão tentou-se mais uma vez a colocar um jabuti em uma certa medida legislativa para que estendesse o prazo à Enel a sua concessão aqui no estado de Goiás. E quem sofre com isso? Eu sofro, todos nós sofremos nas nossas residências, eu sofro como um consumidor industrial e eu sofro como um consumidor na área rural. Eu não posso ampliar na produção rural uma unidade para produzir ração porque eu não tenho energia. E aí você chega lá com a pessoa da Enel para dizer, não, invista 4 milhões no sistema, invista 10 milhões. Daqui a pouco ele chega com o descalabro de dizer que tem que investir 100 milhões. Eu falei, amigo, 100 milhões é o valor da propriedade como um todo. Ah, mas nós não temos condições e vamos então abater na sua conta. É uma falta de vergonha. Então, o setor elétrico nacional, ele se tornou um verdadeiro Frankenstein, apesar de ter sido bem regulamentado pelas ações políticas eleitoreiras circunstanciais. E como é um dos setores mais economicamente bem vistos por alguns setores das áreas financeiras, obviamente que esse interesse ele acaba elucidando quando o político ele quer cometer essa ingerência e, obviamente, gerando oportunidades adicionais para que essa circunstância promova também o resultado financeiro para esses investidores. Portanto, é fundamental que a gente passe logo uma régua no setor elétrico para definir claramente a regulamentação, que ela é bem feita,
mas que não permita que a gente possa, né, ter por parte dos políticos as ingerências cometidas, para que não aconteça como nós. Nós somos aqui em Goiás reféns de uma distribuição de energia que não é capaz de ter na nossa residência um fornecimento adequado, na nossa indústria um fornecimento adequado e na nossa produção rural, na fazenda, um fornecimento adequado. Então, para que serve? Aonde funciona? Você vai dizer que é bem feito? Para nós, goianos, é uma tragédia. Eu já sou lutador desse enfrentamento com a Enel. Agora, há poucos dias, foi trocado o diretor-geral da Enel, até que, enfim, para que a gente possa, de fato, buscar, né, uma resolução. Porque queria se dar mais prazo para a Enel, tadinha, né, conseguir resolver os problemas que ela tem. Mas e o prazo para nós? Aí eu digo a vocês, nós invertemos as prioridades. E aí parece que a máquina pública, ela faz política pública para defender a máquina e não para defender o povo. E essa inversão de prioridade que tornou-se essa distribuição de energia elétrica em Goiás um completo escândalo para as pessoas e, obviamente, para o próprio setor elétrico. Ainda sobre infra, candidato, o Brasil investiu em média 2% do PIB em infraestrutura nas 2 últimas décadas. A taxa de investimento requerida para eliminar os gargalos atuais na oferta de serviços de infraestrutura é estimada em torno de 4,2% do PIB. Na sua visão, quais são os caminhos para a gente atingir a taxa ideal de investimento? REC, como nós aqui discutimos o marco do saneamento básico, eu fui subscritor, não existe outra forma de nós fazermos um investimento em infraestrutura que não seja pelo setor privado. Se alguém dizer algo diferente, é mentiroso. Nós tivemos um ministro da infraestrutura, como o Tarcísio, que era um cara competente, um cara que tem um currículo, né, trabalhou conosco no governo do ex-presidente Temer, que cuidou da PPI, que teve a sorte de que depois assumiu o Ministério de Infraestrutura para poder executar aquilo que ele planejou. Porque, primeiro, o Brasil, difícil e raramente, permite que um gestor ele planeje para executar. Porque alguém planeja, o outro executa, aí vira uma coxa de retalho, um completo Frankenstein. Aí aquele que é o ministro da Infraestrutura ou do antigo transporte é de um estado, ele prioriza o seu estado. Aí entra outro de outro estado, ele prioriza o outro estado. E aí aquelas obras que eram importantes para nós vão deixando de lado. Infelizmente, essa foi a realidade do Brasil. Agora, o que nós precisamos? O setor privado. Nós não temos orçamento público federal suficiente para investir em infraestrutura. E nós somos menos competitivos pela nossa infraestrutura precária brasileira. Quer dizer, muitas vezes o nosso saco de milho custa, em termos logísticos, 50% para atingir da Porteira ao Porto de Santos do que para chegar à China. Quer dizer, nós deixamos de ser competitivos pela nossa incapacidade de prover política pública para que o setor de infraestrutura execute a infraestrutura necessária. Nós temos aí um setor rodoviário que é o responsável pelo transporte de mais de 70% das nossas riquezas. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos tornar e continuar sendo um país da incompetitividade? Vamos continuar sendo Mato Grosso, Goiás, o Pará, estados que têm uma capacidade de geração e promoção de riquezas mais absolutamente fantástica? Nós somos estados vanguardistas e aqueles que nos escutam podem entender. A nossa próxima geração vivenciará, esses 3 estados como os grandes estados nacionais, porque nós somos uma fronteira, de geração de riqueza quando a gente tiver infraestrutura que gere condição para que a gente possa produzir e ter a logística para levar de forma competitiva aos clientes que cada um desses estados possui. Por isso que eu digo a você, só existe uma forma de que no curtíssimo prazo nós consigamos atrair investimento. É investimento privado. O Orçamento Público Federal, o DENIT, que é o responsável pela manutenção e pela execução das obras rodoviárias brasileiras, tem um orçamento menor que uma Secretaria de Transporte de um Estado da nação. Como que pode alguém do governo federal que cuida de toda a nossa infraestrutura rodoviária no Brasil ter um orçamento menor do que um único Estado? Então, quer dizer, não adianta a gente ficar enxugando gelo. Nós precisamos ter marcos que sejam de segurança jurídica para que o setor privado invista na ampliação das nossas ferrovias, porque precisamos de ferrovias para sermos competitivos no nosso agro. Nós precisamos ter a ampliação dos nossos meios rodoviários para que é aquele que transporta hoje mais de 70% da nossa riqueza no Brasil, para que a gente possa, de fato, sair desse grande gargalho e dessa grande falta de competitividade nacional e internacional. Candidato, outro tema importante para Goiás é a indústria de mineração, que se destaca no cenário nacional. Nos últimos anos, Goiás se tornou um importante polo
ocupando o primeiro lugar na produção de níquel, 45%, vermiculita, 82%, e segundo lugar em fosfato, 37%, cobre, 21%, e nióbio, 14%. Questões associadas à infraestrutura e ao meio ambiente impactam diretamente essa atividade no nosso estado e a sua competitividade. De que forma o senhor acha possível contribuir com o desenvolvimento desse setor? Bem, um dos exemplos aí, a vermiculita, eu lembro que quando eu fui falar uma vez, lá em Nova York, sobre a capacidade da extração mineral do Brasil e, sobretudo, de Goiás, a gente falava que Goiás vai se transformar num grande extrator, né, e grande fornecedor de vermiculita a nível Brasil e mundial. E hoje a gente vê que é uma realidade. Mas nós temos pessoas e agentes públicos que são míopes e dizem assim, não, mas isso é natural, vai ser necessário, de qualquer jeito vai ser explorado. Ora, mas existem riquezas minerais que também são existentes na África, que estão lá os chineses explorando de forma bem ostensiva e que os marcos, sejam eles de licenciamento ambientais, sejam eles de próprios regulatórios da área mineral, são muito mais flexíveis do que os nossos brasileiros. E as grandes multinacionais, os grandes investidores do setor da mineração, muitas vezes deixam de investir na exploração de certos minérios no Brasil, porque vão investir na China, vão investir na África, vão investir em outros pontos do mundo que possuem essas mesmas riquezas naturais. Portanto, aquilo que poderia ser hoje fruto de extração da produção, nesse momento, seja em Goiás, seja no Brasil, pode ser adiado aí por 30, por 50, por 70 anos. Então, esse ganho que nós teríamos econômico e, sobretudo, de emprego, de renda, né, e, obviamente, de desenvolvimento econômico para aquela região, que nós vamos falar assim, o meio norte de Goiás, o quanto não avançou, o quanto hoje não tem não tem cidades prósperas com emprego pleno, porque o setor mineral foi fundamental para que essas cidades e regiões crescessem. Mas nós não podemos ser míope, porque várias partes do mundo, eles concorrem com as mesmas riquezas naturais na área de mineração. Aquilo que não, obviamente, é óbvio que vai ser explorado de qualquer forma. Mas nós temos que ser estrategistas, pensar como uma empresa privada. O setor público tem que ser como o privado. Aquilo que é exclusivo nosso, nós temos que ter, obviamente, uma política pública que seja mais benéfica para o Estado. Aquilo que não é exclusivo, que pode ser adiado por décadas, porque uma decisão de uma grande mineradora global, ela pode tomar para investir no Brasil, em Goiás, ou ela pode tomar para investir na África. E, obviamente, que o investimento ele é de alto vulto. E pode ser que ele torne o investimento depois que possa ser realizado em Goiás, ele atrasado ou retardado por décadas. Portanto, é um prejuízo para nós. Deixamos de investir ou de receber esse investimento e, é claro, de promover o desenvolvimento daquela região em décadas e, obviamente, quem é o mais prejudicado? O povo. Por isso que nós temos que ter, sim, dentro do marco, né, de atualização da legislação de licenciamento ambiental, tratamento exclusivo para o setor de exploração da mineração, para que a gente possa, sim, né, enxergar de modo estratégico o quanto o Brasil, e sobretudo nós aqui em Goiás, temos de oportunidade para que vários minérios possam ser aí um dos mais importantes e mais estratégicos a nível de fornecimento global. Para você que nos acompanha pelas redes sociais da FEComércio e da FIEG, estamos aqui na Casa da Indústria, nós estamos entrevistando, sabatinando o candidato ao Senado, Alexandre Baldi. Candidato, nós temos uma última pergunta e, em seguida, 3 minutos para suas considerações finais. Essa última pergunta é sobre economia. Nós sabemos da importância dos fundos constitucionais para o desenvolvimento regional, porém também é de conhecimento de todos o cenário de aperto fiscal que passamos. O senhor já abordou essa questão. Nesse contexto, gostaríamos de saber a posição do senhor quanto à manutenção desses fundos especificamente, dentro desse cenário de dificuldade fiscal e desafio do desenvolvimento econômico, e a sua visão sobre essas políticas, e aí fazendo um fecho com relação à questão dos incentivos fiscais que o senhor mencionou no início da sua fala. Bem, Rec, eu vou responder sua pergunta voltando àqueles eixos estruturantes que eu acabei de deixar um de fora e vou aqui elencar como mais um, como 6 eixos, que é a qualificação da mão de obra, que é fundamental. Mas, eu disse aqui e repito, eu votei contrário à implementação da TLP, né, que era uma visão míope, sobretudo dos fundos constitucionais regionais, que era o FCO, o FNE e o FNO, que de modo que o Nordeste se resguardou em dado momento, pela sua articulação política, e acabamos retardando e causando prejuízo enorme a nós aqui do Centro-Oeste, especialmente em Goiás, pela nossa inexpressividade política.
Portanto, eu quero dizer a você que é fundamental que nós possamos extinguir, né, a forma da TLP, seja para o FCO, seja para o próprio BNDES. O BNDES não foi criado para ser uma instituição financeira. Ele não foi criado para gerar resultado financeiro, assim como a Caixa. Eles foram criados para serem agentes de políticas públicas federais para desenvolverem políticas públicas federais para a nossa atividade econômica brasileira, econômica e social. Portanto, nós temos sim que lutar aqui no âmbito do FCO para que a gente tenha a mesma capacidade do FNO e o FNE. E o que nos falta para ser tão competitivos e tão capazes como esses estados do Norte e Nordeste? Termos o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Essa é uma das minhas lutas de sempre. Porque o Banco do Brasil, com todo respeito, é competente, é capaz e ele faz uma execução louvável do nosso FCO. Mas ele tem uma visão financista. Ele quer ter resultado financeiro. Ele é o gerenciador de um fundo de desenvolvimento regional. Portanto, esse recurso não é do Banco do Brasil. E se nós obtivermos, assim como existe o Banco do Nordeste, assim como existe o BASA, tivermos o BDCO, certamente nós teremos um banco que é um agente de política pública federal exclusivo para o FCO, que nós teremos exclusivamente a visão, o olhar para desenvolvimento das nossas cadeias produtivas, em Goiás, do Distrito Federal, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Portanto, é um elemento fundamental para que definitivamente nós tenhamos, sim, a capacidade de execução de política pública de financiabilidade com o fundo regional, que é nosso. Não é do Banco do Brasil. Eu não estou aqui tornando demérito o trabalho do Banco do Brasil. Não, são capazes, são competentes, mas eles fazem tão bem feito que querem ter lucro. Né? Mas nós, como eu disse aqui anteriormente, nós invertemos as prioridades. Portanto, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste foi criado para poder fomentar a política pública de financiabilidade para promover o desenvolvimento regional. E o que aconteceu? Nós demos uma ferramenta para uma instituição financeira para que ela pudesse ser mais competitiva, mais geradora de resultados financeiros, que não tem problema nenhum, pode ser competitiva, mas não com dinheiro que tem ali uma rúbrica e uma forma para a sua natureza de ter sido criada. Portanto, serei sim lutador para que a gente possa retomar o projeto de criação do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste para que o FCO seja uma forma de indução. Disse aqui o meu próprio exemplo. Deixei de usar o FCO para a compra de uma máquina em plena pandemia. Usei um banco convencional porque ele era não competitivo. Quer dizer, a razão de existir do FCO, ela foi deixada de lado. Quer dizer, nós invertemos mais uma vez as prioridades das políticas públicas e dos recursos públicos federais, sobretudo quando nós nos comparamos aos outros fundos constitucionais das outras regiões, FNO e FNE. Nós estamos chegando ao final dessa sabatina com o candidato ao Senado pelo Progressistas, Alexandre Baldi, a quem agradecemos a presença e por responder às nossas perguntas. Candidato, o senhor tem 3 minutos para suas considerações finais. Bem, Rec, eu quero agradecer a você, ao presidente da Federação da Indústria, Sandro Mabel, presidente da Federação do Comércio, Marcelo Baiocchi, a todos que puderam aqui acompanhar a sabatina aos candidatos ao Senado Federal. Portanto, eu quero agradecer e aqui me colocar como candidato do setor produtivo. Sou industrial, sou investidor do setor de comércio e serviço, sou investidor do setor rural, do agro, e sou certamente defensor, sem nenhuma vergonha, daquele que produz, que gera emprego, paga imposto e faz esse país ser tão rico para o Brasil, mas não para os brasileiros. E a única motivação que me levou para a vida pública é que eu poderia, como faço, transformar a vida de centenas ou de milhares de pessoas que trabalham comigo. Quando eu vou para o setor público, eu posso, com o meu trabalho, com o meu conhecimento, com a minha dedicação, com aquilo que eu acredito que seja o resultado para ajudar o meu país a transformar a vida de milhões de pessoas, como eu consegui, na época, aprovar a convalidação do incentivo fiscal, que só em Goiás nós preservamos mais de 400 mil empregos diretos. E é dessa forma que eu me apresento como candidato ao Senado Federal, para que eu possa contribuir com o meu Estado e com o meu país, para que ele possa crescer, possa desenvolver. E certamente a gente pode ter um Estado rico, um país rico, mas com a população rica. Nós estamos cansados de ouvir que nós somos o país do futuro, que a geração do futuro é aquela que vai ser beneficiada por tudo que a gente faz. Nós queremos um país rico e próspero para nós, para cada um dos brasileiros e para cada um dos goianos. Porque a gente sempre vai burocratizando. Eu lembro quando eu inventei a CNH digital, lá no Ministério das Cidades. Aí eu queria extinguir a CNH de papel. Não, mas é porque o brasileiro está acostumado com a carteira de habilitação no papel. Eu falei, gente,
mas quase que 78% dos brasileiros têm um smartphone na palma da mão. Para que nós vamos continuar burocratizando algo que é tão essencial na vida de 56 milhões de brasileiros, que era o número de brasileiros que detinham a CNH naquele momento? Porque o Brasil tem isso na cultura. Então nós sempre esperamos o futuro, e nós estamos cansados. Nós queremos ser o país do presente, queremos ser o Goiás do presente, e é esse o motivo que me traz a vida pública, sobretudo para ser candidato ao Senado Federal, uma função tão importante para o nosso Estado, para o nosso país, que representa a federação, representa o nosso Estado, para defender com força política o nosso Estado de Goiás. Por isso eu quero aqui pedir a todos o voto de cada um, com toda humildade, para que me dê essa chance e oportunidade, e o nosso número é 111. Mais uma vez, obrigado ao candidato do Progressistas ao Senado, Alexandre Baldi. Essas sabatinas são uma iniciativa da Federação das Indústrias de Goiás, a FIEG, e da Federação do Comércio de Goiás, a FEComércio. Essa entrevista e todas as demais com os candidatos ao Senado estarão disponíveis nas redes sociais da FIEG e da FEComércio após a realização do evento, além da transmissão ao vivo. Obrigado ao candidato, a todos que nos acompanharam pelas redes sociais. FIEG e FEComércio nas eleições 2022.